Doutor Rogério, primeiro e único. Muito boa noite, tudo bem com você? Separei aqui uns materiais para a gente bater um papo. Não, acho que é a luz. Eu coloquei uma lâmpada nova aqui para dar uma iluminada. E estiver melhorando aqui, tentando colocar um pouco mais de luz. Estava muito escuro, né? Quando eu vi a filmagem, a gente estava difícil de aparecer. A Magalhães aparecendo aí. Tudo bem, Magalhães? Boa noite. Pessoal chegando. Boa noite a todos. Hoje a ideia é a gente bater um papo sobre biogás. Vamos falar, juntando um pouco do que a gente já falou nas outras lives, né? Então a gente vai fazer um pouco de comparação do estudo de viabilidade. Boa noite. Vamos falar um pouquinho do estudo de viabilidade do projeto de biogás, né? Quanto que seria o custo de energia? Se vocês puderem ir clicando no coraçãozinho, esses me ajudam a comunicar mais as pessoas que nós estamos ligados online, daí conseguem entrar, senão o Instagram não comunica, ele comunica só de acordo com os corações. Aí foi bastante coração, hein? Obrigado, gente. Então a gente vai falar um pouco sobre o custo de geração de energia com biogás e o custo de geração de energia com solar, né? Quando é que compensa, quanto que cada um gera, qual é a vantagem de cada um, desvantagem. Eu vou me basear num estudo que eu fiz aqui para uma empresa. A gente fez aí umas 10 cotações de solar. Então é legal porque a gente vai ter números bem reais aí do projeto, né? E com eles a gente consegue balizar um pouco o que seria um projeto real, né? O pessoal da Suinocultura Granja Castro, tudo bem? Seria legal aqui se a gente colocasse até o pessoal da Granja Castro, falar um pouquinho sobre como é que é a experiência aí da suinocultura na Bahia. O Rogério também, vamos ver se a gente bate um papo. Deixa eu ver aqui se a gente consegue colocar o nosso amigo junto aqui. Vamos lá ver. Aguardando o nosso amigo entrar. Ele representa um grupo de suinocultores da Bahia, né? Seria legal a gente ouvir um pouco do que o pessoal da Bahia fala de geração de energia, como é que está a suinocultura por lá, se está adotando ou não biogás, e como é que fica a questão do solar na Bahia, quer dizer, o pessoal participa, não participa, né? Agradeço a todos aí que estão clicando no coraçãozinho. Alguns amigos entram, outros saem, aguardando ele se conectar. E daí a gente, nos primeiros 5 minutos aí, bater um papo com ele, com o Rogério. E daí na sequência a gente avança sobre o biogás, sobre o solar. Vamos lá, doutor Granja Castro. Está entrando aí? Então, vamos tentar aqui colocar então o Rogério. A gente bate um pouquinho, o Rogério conta um pouquinho o que ele tem feito. Vez passada a gente tentou adicionar o Rogério, não conseguimos, né? Da Rogério conta um pouco o que ele tem feito. Fala, opa, Rogério, entrou. Opa, boa noite, entrou eu. Tudo bem aí? Tranquilo. Vou aumentar o volume aqui que tá baixo o volume. Então, conta pra gente o que você tem aí, Rogério. O que você tem feito, qual é a tua experiência, quantos suínos você tem, que tamanho que é seu biodigestor, motor. Marcos, tipo assim, o meu bio já é, vamos dizer assim, bem velhinho já, tá? Quase na hora de pensar em fazer um novo seria. Quantos você tem? Oi? Quantos suínos você tem? São 3.000 animais na engorda em terminação, só engorda, não é crechário, só pega leitão com 20 quilos e entrega lá com 140 mais ou menos, nessa faixa etária, com 110, 120 dias no máximo. Depende do mercado, quem manda é ele e nós obedecemos. E o tamanho do biodigestor, esse resíduo desce para dentro do biodigestor, né? Que tamanho que é? Ele é 40 por 11, 40 comprimento, 11 de largura, ele é retangular, né? E por 3,5 de profundidade. Aí ele vai mais ou menos 1.100.000 litros aí dentro dele. A grosso,
Isso, a grosso modo ainda ele foi dimensionado e ele ficou pequeno no caso ainda. Entendi. E você tem agitação, aquecimento lá, Rogério? Como é que é? Tem, uma agitação tá tendo dentro, pouca, tentando ajustar ainda a agitação. Tá tendo, eu ponhei um timer com a bomba dentro e para poder fazer períodos curtos e tipo assim, em 24 horas tentar fazer 8 períodos. De 6 minutos, 7 minutos e tipo assim, procurando achar um jeito certo. O grande problema nosso que nós estamos falando do sul do Paraná, né? Guaraniaçuca é uma região mais central, sul do, acho que é centro-oeste mais ou menos na localização do Paraná. Ela é uma região mais fria. Eu estou a 200 quilômetros próximo de Guarapuava, né? Então Guarapuava já tem um sinônimo de frio. Aí no inverno aqui nós estamos apanhando bastante. Aí eu tenho pouca intensidade de, tipo assim, poucas horas de luminosidade de sol agora. Então, o pensamento é partir para um projeto de aquecimento do bio. Como que já está o bio tudo montado, tem que tentar fazer alguma coisa por fora para aquecer ele, né? Entendi. E você tem um grupo, um grupo gerador de que potência lá? É um 75 kVA, um X12 MWM motor. Entendi. Hoje vamos usar o teu caso. E você roda quantas horas? Hoje, no inverno, estou conseguindo rodar em torno de 7 para 8 horas, com 60 kVA. Então vamos fazer uma conta. Quantos quilowatt-hora em média você está produzindo por mês? Por mês, ele teria que produzir 12 mil horas, 12 mil quilowatts nessa 12 faixa. quilowatts. Legal. Então nós vamos fazer assim, nós vamos bater um papo com o nosso amigo da Bahia, vamos bater um papo de entender como é que é a experiência, e daí nós vamos usar o teu caso de 12 mil kWh no biogás, tá? Nós vamos comparar quanto que é o custo de geração mais ou menos, considerando o investimento, quanto que você investiu lá? Na época foi investido 240 mil reais, mas eu já tinha o bio feito, só com a parte de gerador e painel da GD. E quanto que você gastou mais ou menos no biodigestor? Na época foi acho que 60 mil reais, se não me engano, Marcos. Exatamente, eu não consigo te precisar, mas foi 60 mil reais, girou nisso daí. Vamos considerar quanto hoje? Uns 300, 350 mil, tudo? Isso, 350 ficaria dentro do normal, eu acho. A gente vai considerar aqui 350 mil com um grupo de 75 gerando 12 mil kWh para a gente entender qual que é o custo de geração. Aí na sequência você vai entender qual que é o custo do teu quilowatt-hora gerado e nós vamos comparar com o projeto solar para ver qual que ganha. Isso que me dá medo. Então vamos lá. Então deixa eu botar o nosso amigo da Bahia, vamos ouvir um pouquinho dele, daí a gente vai para as planilhas, tá bom? Beleza, valeu. Obrigado, Rogério. Valeu. Um abraço, tchau, tchau. Outro, tchau, tchau. Carla, eu vi que você escreveu aqui sobre cama de frango. Sim, cama de frango é excelente, excelente, né? Tem que só se atentar ao tipo de substrato que você tem para que ele não assoreie o bio. Então, se você tiver um substrato como maravalha, né, serragem, essa serragem ela não pode ir para dentro do biodigestor e ficar lá. O ideal é que nem vá, mas sim, tem um excelente potencial de geração de gás, tá? Deixa eu colocar nosso amigo aqui. A gente ouviu um pouquinho a experiência da Bahia. E daí, na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre as planilhas, sobre custo de produção, tá bom? Vamos lá. Estou tentando conectar ele, eu já tentei uma vez, não consegui. Se a gente demorar mais do que uns 2 minutos, a gente entra para as planilhas, né? A gente fala com ele da próxima vez. A conexão dele lá não deve estar tão boa assim, mas daí na sequência a gente falar com ele. Vamos lá, vamos lá. Então, manda uma mensagem para a gente como é que você está. E daí eu vou falar um pouquinho agora sobre as planilhas, tá? Então a ideia hoje, pessoal, a gente falar um pouquinho, lá Leonardo, é a gente falar um pouquinho sobre custo de geração de biogás e custo de geração com solar. Na nossa primeira live, eu compartilhei com você, inclusive, uma planilha e mandei lá dizendo que o custo de produção da geração de energia elétrica varia fundamentalmente no valor que você investiu do teu biodigestor. Então, se você investiu 350 mil, conforme o Rogério disse, ou 400 mil, ou 500 mil, seja lá o número que você coloca, você tem um valor que você investiu e esse valor ele tem que ser diluído ao longo dos anos do teu financiamento, provavelmente, ou do pagamento do teu capital que você investiu. E ele vai ser diretamente ligado
ao preço da energia e a quantidade de energia que você está exportando. É claro que o preço da energia é tabelado, você não tem como vender pelo dobro do preço, idealmente seria muito bom, mas você não tem como. Então você tem que trabalhar com volume de energia. E o volume de energia é a eficiência do projeto. Então eu vou olhar aqui com vocês alguns projetos com os 2 ou 3 cenários, tá? Então, como é que seria um cenário com uma baixa eficiência, né? Gerando poucos quilowatt-hora por mês? Qual que é o custo disso? Muito obrigado por quem está clicando nos corações aí, consegue convidar mais amigos, né? E vamos ver como é que fica quando a gente tem um projeto com bastante eficiência. Deixa eu tentar aqui. Colocar a pasta com vocês, só um minutinho. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Eu vou partir para mostrar o Excel mesmo, que é o jeito que eu estou acostumado e que funciona, tá? Então vamos lá. Vamos olhar agora um estudo de viabilidade. Vamos olhar agora o estudo de viabilidade de biogás, tá bom? Então, esse daqui é o estudo de viabilidade que a gente conversou, né? Então, opa, peraí, esse daqui não, esse daqui. Esse daqui é o estudo de viabilidade que a gente conversou. Então, a gente tem um projeto de 75 kW, né? E ele está gerando aqui, nesse caso, 38 mil kWh, tá? Com 71% de performance aqui, né? Nesse caso, a gente está tendo o quê? Um custo de geração de energia. Essa planilha eu já compartilhei com todos vocês, vocês já conhecem. A gente tem aqui um custo de 25 centavos por quilowatt-hora gerado, né? Esse projeto é um projeto que foi investido R$400 mil e ele está entregando 38 mil kWh por mês. Então vamos fazer o caso do Rogério. O Rogério falou que ele investiu 350 mil, né? Vamos colocar lá 350 mil, né? E ele falou que ele produz mais ou menos 13 mil kWh. Vamos ver o que dá aqui. Então ele está com menos do que isso de performance. 20, vamos tentar aqui 25. Pronto, mais ou menos 23% de performance. 12 mil kWh por mês. Então, qual que é o custo de geração do Rogério? O Rogério está gerando energia elétrica a 73 centavos. Tá? Se esse custo de overhaul, de manutenção for real, né? Vamos tentar aumentar um pouquinho aqui para dar uma alegrada para o Rogério. O óleo vamos tentar colocar a troca a cada 300 km. Então, na melhor das possibilidades, o valor do custo da geração do Rogério está em 66 kWh. Por que está tão alto assim? Está alto porque ele está gerando pouco. Ele está gerando muito pouco. Então, o que acontece? Todo investimento tem que ser pago em cima dessa pequena quantidade de hora. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Tem que aumentar. Tem que dobrar essa produção aqui para que a gente consiga ter um custo de geração mais baixo, agora 30 centavos. Então, à medida que a gente aumenta a quantidade de geração de energia, a gente reduz o custo de energia elétrica, tá? Então, aqui nós estamos falando em 30 centavos. Hoje, um projeto médio, assim, ele gira em torno de R$400 mil. Você vai gastar a construção de um projeto, né? E daí nós estamos falando aí de custos abaixo de 30 centavos é o ideal, né? Então, bacana. Esse é o estudo que a gente fez na primeira live que a gente compartilhou com vocês, a planilha, e que mostrava lá a quantidade de quilowatt-hora e o custo que você tem. Esse custo a gente chama de LCOE. Então, é o custo médio ponderado. É o custo mês a mês diluído em 10 anos. E daí, com isso, a gente consegue ter uma média do custo de geração, né? Então, 30 centavos é o número para ficar na sua cabeça. Pô, nós estamos vendendo a 50, é um belo negócio? Sim, mas a gente tem que cuidar com o investimento. Se a gente tiver um investimento muito alto, o negócio não se paga. Agora, vamos olhar um pouco uma planilha de solar e vamos comparar. Agradeço quem está podendo clicar no coraçãozinho aí para aumentar os nossos convidados, né? Então vamos olhar agora uma planilha de solar, tá? Uma conexão de 75 kWh,
né? Ela vai gerar, em média, no estado de Santa Catarina, isso varia muito de estado para estado, ela vai girar em torno de 10, 11 mil kWh. Tá? Depende um pouco da eficiência da placa, depende um pouco da eficiência de um sistema como um todo. Mas um projeto de 75 kW vai girar em torno de 10 mil kWh. Se a gente comparar o potencial de uma conexão de 75 para exportação, que é de 50 mil kWh, a gente está falando que uma planta solar ela vai ocupar 10, 15% só da conexão, né? Por quê? Porque eu tenho o potencial de gerar 10 mil com um projeto de 75 kWh, que vai gerar fundamentalmente durante o dia, onde o pico é ao meio-dia, né? E à noite a gente está falando que o projeto vai estar parado, né? Então, um projeto solar, nós estamos falando que ele vai gerar 10, 11 mil kWh. Então, esse estudo aqui, o que a gente fez? A gente fizemos várias simulações com vários painéis, com vários inversores, tá? E ao mesmo tempo fomos pegando qual era o custo de investimento dessas plantas, né? Existiam diversos fornecedores, como você está vendo aqui. A gente tem 10 simulações. Nessas 10 simulações, cada um dava um preço de venda desse sistema. A melhor, como você pode ver, é essa daqui, de 190 mil reais, que foi a que a gente optou, né? Então a gente pagou 190 mil reais para essa conexão. Agradeço quem puder clicar no coração. Então a gente pagou 190 mil reais nesse projeto solar, né? Esse projeto solar ele tem algumas características. Então existe uma degradação, uma perda de eficiência da geração solar a cada ano de 2,5%, né? Desculpa, de 2,5% no primeiro ano e nos anos seguintes de 0,73%. Isso é meio padrão para todos os painéis, né? O overload que a gente trabalhou foi de 15% e 10% de materiais extras. Então, esse padrão foi o que a gente adotou em todos os projetos, né? Como a gente pode ver aqui, o valor presente líquido desse projeto, quer dizer, o quanto que eu ganho se eu vender essa energia a 50 centavos, foi 378 mil reais nesse caso, né? Agora, eu deixei a planilha aqui para a gente entrar um pouquinho nela e vamos ver um pouquinho como é que é esse projeto por dentro, né? Então, eu tenho aqui um projeto de 75 kW, eu vou gerar 10.780 kWh por mês nesse projeto. Eu tenho uma receita aqui de 50 centavos, igual eu considerei no biogás, né? Vou tendo despesas de materiais, de instalação e de projeto, meio padrão, e vou tendo os juros de investimento nesse projeto. Nesse caso aqui eu tenho uma demanda zero, porque eu estou usando a minha conexão de 75 kWh, eu não pago demanda, tá? E basicamente é isso. Aqui eu estou considerando um custo de manutenção, de operação, de mais ou menos R$220 por ano, quer dizer, nada praticamente, apenas para cuidar do projeto. E a gente vê que o custo desse caso aqui é de 25 centavos por quilowatt-hora. Muito mais barato do que os 35, 50 ou 60 que o Rogério mostrou para a gente, né? Você fala, meu Deus do céu, mas então solar é um puta negócio. Solar é um belo negócio, desde que você saiba comprar bem. E se eu gastar 400 mil no meu projeto? Daí esse custo de geração vai lá para cima. Mas se eu tiver um custo de geração equivalente, condizente com o padrão que a gente está olhando aqui de custo de produção de energia, vai ser um excelente negócio. Vai ser um excelente negócio, porque eu vou gerar 25 centavos em média, não vou ter dor de cabeça, né? Depois eu te explico isso, Carla. Não vou ter dor de cabeça nenhuma, né? Deixa eu desativar aqui, porque fica atrapalhando as mensagens entrando na frente. Eu consigo ter um custo de geração muito baixo, solar, 25 centavos, né? E consigo ser muito competitivo no mercado, muito melhor do que o biogás, nesse caso, né? Então eu costumo dizer que se for para ser ruim, que seja ruim com o solar, porque com solar eu tenho um custo mais baixo de geração, né? Agora, o que vai acontecer, gente, se eu comprar esse material? Eu vou trocar aqui um preço só para vocês entenderem. Se eu comprar esse negócio muito caro, quer dizer, faz de conta que eu vou pagar aqui 250 mil na minha solução solar, tá? Desse caso aqui. Se eu pagar 250 mil, a minha geração já foi para 33 centavos, né? Então,
você vê que saiu de 25 para 33. Por quê? Porque custo de geração solar é basicamente o custo do equipamento que eu estou comprando no início da minha obra e do custo que eu vou ter com instalação, projeto, aquelas coisas. Então, o solar é um excelente negócio desde que eu compre bem. Então, comprei aqui a 25 centavos, como a gente conversou. Comprei aqui a 190 mil reais a minha planta. Gastei 200 mil reais no meu projeto 75. Estou com um custo de 25 centavos. Uma maravilha, né? Agora, vamos comparar aqui com o biogás. Porra, o biogás eu estou gastando 32 centavos, em média. Quer dizer, qual que é melhor negócio? Solar ou biogás? Gente, eu vou ativar aqui os comentários agora. Queria que vocês me dissessem o que vocês acham que é melhor. É melhor o solar ou é melhor o biogás? Pode escrever aí, agradeço, por favor. E não esquece do coraçãozinho, hein? O que vocês acham que é melhor, solar ou biogás? É o solar. O solar é melhor. 25 centavos. Não tenho dor de cabeça nenhuma. Né? E tem um custo de 25 centavos. O custo está travado, cara. O custo não vai mudar ao longo do ano. Não tem manutenção, como o Rodrigo está dizendo. É uma maravilha. Quer dizer, eu tenho que ir lá dar uma limpadinha na placa, ver se nenhuma pomba fez cocô em cima, mas, pô, é tranquilo, gente. Não tem trabalho nenhum, né? Não tem trabalho nenhum. Agora, qual que é o problema? Numa conexão de 75 kWh, que é o meu solar, né? Eu tenho 10 mil kWh apenas, né? Eu tenho 10 mil kWh, pô, mas é muito pouca energia, né? Eu tenho uma grande conexão de 75 kW, estou ocupando 20% dela durante o dia apenas. Então, quando a gente está falando do biogás, né, nós estamos falando de volumes aqui, ó, no caso de 50%, mas o ideal é 71%, logo vocês vão entender esse número meu, né? Nós estamos falando aí de uma geração de 38 mil, 40 mil kWh. Então, eu tenho um investimento de 400 mil reais no biogás para gerar 38 mil kWh, a um custo de 23 centavos se eu tiver uma eficiência de 71%. Né? E quando eu vou para o solar, eu tenho 25 centavos, também um preço bem interessante, mas eu tenho só 10 mil kWh. Né? Então, pô, qual que é o melhor negócio? Né? O melhor negócio é um bom negócio. O bom negócio, o que é? Eu fazer um bom projeto de solar, né? Gastar pouco, ser eficiente, não comprar equipamento ruim, não dar uma desperta e depois o vento leva tudo. Vocês estão vendo aí solar, e o vento que está passando em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Você já pensou se você tem uma situação onde você tem um solar mal instalado? Quer dizer, você vai perder todo o seu projeto, né? Então, 25 centavos com 10 mil kWh e eu gastei 200 mil reais. E eu venho para cá e tenho um custo de geração de 23 centavos, 25 centavos praticamente, com investimento de 400 mil reais. Então, se você for ver no biogás, eu tenho um investimento de metade. Enquanto no biogás eu estou gastando 400 mil para gerar 40 mil praticamente, quer dizer, 100 mil por 10 mil kWh, né? No solar eu estou gastando o dobro, estou gastando 200 mil kWh para ter a mesma energia. É claro que o custo operacional pesa bastante. Então, quando a gente está olhando o custo operacional da planta de solar, a gente vê que a planta de solar é mais cara. É mais caro, só que ao longo dos anos ela fica mais barata. Então, qual que é o melhor negócio, gente? O melhor negócio é a gente juntar as duas coisas. Então, qual que é o melhor negócio? A gente tem um projeto de biogás, deixa eu só prender aqui no tripé de novo, senão eu não consigo falar com vocês. Eu tenho que usar minhas mãos aqui, senão eu não consigo falar, sou italiano, espanhol. Então, qual que é o melhor negócio? O melhor negócio é eu conseguir fazer um projeto com biogás, né? Eu tenho uma conexão de 75 kWh, eu não pago demanda, e tenho um custo de geração de 23 centavos se eu tiver uma eficiência de pelo menos 71%, né? Estamos falando aí de 40 mil kWh mês, e
um custo de investimento total de até R$ 400.000. Se eu conseguir essas condições, eu tenho um custo de 23 centavos. Não sei se você está anotando aí, depois eu anoto aqui em cima para você. Então, investimento total, total. Quer dizer, não adianta vir com, mas o meu motor eu paguei por fora. Não, você tem que gastar tudo R$ 400.000. Gastei tudo no meu projeto de biogás, R$ 400.000, chave na mão. Conexão, contratos, tudo. R$ 400.000. Eu tenho 71% de performance, gero 40.000 kWh mês cravado, né? Porra, bacana, aí eu tenho 23 centavos, consigo gerar ao longo praticamente do dia todo que eu escolho. Então, o que você faz? Você tem R$ 40.000, você tem 40.000 kWh, você tem 10.000 kWh sobrando. Aí você pega e faz um projeto solar junto com o biogás, né? Respeitando as características da conexão, proteção e tal, você consegue colocar os dois projetos dentro da mesma conexão. E daí o teu custo de conexão, o teu custo de painel, o teu custo de produção cai na metade, porque na verdade você tem que ser diluído. Então, o teu custo, tanto do biogás quanto do solar, cai, o teu custo, em vez de ser 23, 25 centavos, vai cair, vai virar 20 centavos. Aí você tem um excelente projeto, porque você tem um custo de geração de 20 centavos, e você vai vender a 50 centavos. Um belo negócio, é o melhor dos mundos. Marco, eu tenho pouco dinheiro e vou começar. Eu começo com qual? Começa com o solar. Por quê? Porque com o solar você vai gastar R$ 200.000. E com o biogás você vai gastar 400.000. Mas tudo bem, mas é que no biogás eu vou ter muito mais energia. Vai, mas você vai gastar o dobro. E exige muito mais técnica, exige muito mais conhecimento. Então, qual que é o negócio? Começa com o solar. Deixa eu ligar os comentários para a gente ouvir. Então, o negócio é começar com o solar. Coloco dos 10.000 kWh por mês, começo a girar, faço os contratos de energia. Está rodando muito bem, aí eu entro com o meu biogás. Por quê? Com biogás eu vou gastar R$ 400.000, o dobro de uma forma abstrata, porque um é 200, outro é 400, né? Só que com o biogás eu vou produzir o dobro, eu vou produzir 40.000 kWh, eu vou produzir 4 vezes mais e vou gastar o dobro. Então, na verdade, o investimento é a metade. Então, solar, só fazendo um apanhado, você vai gastar 200.000, vai gerar 10.000 kWh no Paraná, em Santa Catarina. Dependendo da angulação, tal, você vai gerar um pouquinho mais. Custo de produção, 25 centavos. Biogás, você vai gastar R$ 400.000, você vai ter que gerar 40.000 kWh, 71% de performance, você vai ter um custo de produção de mais ou menos 23 centavos equivalente. Esse é o número mágico para você conseguir ter lucro com biogás. Esse é o número mágico para você ter lucro com solar. Se você gerar metade do solar, teu custo de produção explodiu. Se você gerar muito pouco no biogás, o teu custo de produção explode também. E daí você faz um contrato de energia maravilhoso, só que daí você não vê dinheiro sobrando. Você não vê dinheiro sobrando por quê? Porque você está gastando demais e não está conseguindo pagar as parcelas, né? E você gastou demais na concepção do projeto. Aí você tem que trabalhar o quê? Na performance do projeto. Aumenta a sua performance, com isso você vai conseguir reduzir seu custo. Então, gente, é um pouco disso que eu tinha para falar para vocês hoje. Basicamente, as duas soluções são boas. Quando você tem uma demanda baixa e pequena de energia, o solar te atende muito bem, você tem um baixo custo. Você tem também baixa demanda tecnológica, é simples de fazer, mas tem que tomar cuidado para não gastar demais. Não, você não está considerando custo substrato, estou considerando substrato de graça. De graça. Se eventualmente você receber pelo seu substrato, aí esse 23 centavos cai. Então, projetos de biogás onde você cobra pelo substrato, você tem um custo de geração negativo. Isso é, você gera abaixo de zero. Aí não tem comparação com o solar. Não tem comparação com o solar. Então, o melhor dos mundos, o que é? Como a gente falou na aula de substratos, na live de substrato, é você ter um projeto de biogás onde você recebe pelo substrato. Aí, muda de jogo, daí não tem para solar, não tem para absolutamente ninguém, né? Porque daí teu custo de produção vai ser 10, vai ser 5, vai ser menos 5. Quer dizer, você tem um projeto que ele é pago totalmente pelo resíduo.
Esse é o melhor dos mundos, é o resíduo, né? Se você juntar a planilha que eu mandei para vocês do estudo de viabilidade com o segundo exercício de substrato e você considerar lá o custo, você vai entender que o biogás é um excelente negócio, né? Não, você não pode vender, Rodrigo, para o Mercado Livre. Na verdade, você pode vender para o Mercado Livre, mas daí você tem que optar pelo Mercado Livre. Só que daí o que acontece? Os projetos pequenos, eles têm particularmente uma receita muito pequena, na minha opinião, para ir para o Mercado Livre. O Mercado Livre é um mercado muito exigente, é um mercado que cobra performance, e se você falhar num mês de geração da sua energia, isso é, você fala que vai entregar 40 mil kWh e você entrega 20 mil kWh, você vai tomar uma penalização tão grande que você vai demorar 5 anos para pagar só a penalização, né? Então, quando a gente está falando no Brasil dos projetos de biogás de baixa tecnologia, onde você não tem muita confiabilidade naquela quantidade de quilowatt-hora que você vai entregar, falar no Mercado Livre é um negócio meio perigoso, né? Então, quando você é optante pelo livre, né, você já não é mais cativo, você é optante pelo Mercado Livre. A questão da potência, você vai fazer um contrato com a distribuidora de energia de potência, porque daí você deixa de ser um consumidor cativo e você passa a ser um gerador, tá? Existem umas diferenças, quer dizer, quando você é optante pelo livre, você é gerador e você vai pagar demanda de gerador para exportar. Quando você é cativo, você é um gerador, você é um consumidor gerador. E daí você pertence à classe B ou A em função do seu consumo, tá? Mas você continua como cativo, que é uma grande proteção, na minha opinião, presente de Deus, né? Fica aí no cativo, vende no mercado de geração distribuída, que é o melhor dos mundos. Faz contrato de compensação, contrato de consórcio, aquelas coisas que a gente já falou, mas é outro melhor dos mundos, né? Quantas horas por dia o motor vai tocar para gerar 40 mil kWh? Olha, aqui na planilha que nós estamos considerando, deixa eu ver aqui quanto que vai dar. Mas, veja só, boa pergunta. Deixa eu olhar essa continha aqui, eu já te falo, já te respondo. 38 mil dividido por 30. Você vai ter que gerar... Oh, meu Deus, 38 mil e dividido por 24, não. Você vai ter que gerar, em média, 53 kWh, né? Então, se você for tocar a 75 kWh, deixa eu ver uma coisinha aqui. Você vai ter que gerar 511 horas. Dividido por 30. Você vai ter que gerar em média 17 horas por dia. Essa foi a pergunta, Márcio Carvalho. Se você rodar 17 horas por dia a 75 kWh, você vai atingir os 40 mil kWh. Então, o que você tem que fazer? Quando você tem os dois projetos, como a gente fez em Santa Catarina, a gente tem um controlador do motor que ele acompanha a conexão, de forma que ele sempre maximiza a geração em 75 kW, a exportação em 75 kW e o abastecimento da carga interna. À medida que o meu solar vai aumentando a minha curva ao longo do dia, o meu motor vai reduzindo a potência. Então, no verão, ao meio-dia, o meu motor está desligado, né? Ou, eventualmente, abastecendo uma carga interna. Mas se eu tiver um overload de 15%, ele está desligado. Ou trabalho com baixo overload, meu motor vai estar ligado abastecendo carga interna. À medida que o sol vai caindo, meu motor vai entrando. Então eu vou ter 17 horas em média de geração full, mas na verdade o meu motor vai estar trabalhando em potências diferentes, acompanhando a curva do meu gerador, né? Então, se compensa a geração híbrida? Você é a melhor pessoa para me responder, Magalhães. Agora você que está acompanhando a gente em todas as lives, né? Você já tem o custo de produção. Você já sabe qual é o custo de produção do solar, você já sabe qual é a condição de produção de biogás. Se o consumo é local, você já sabe o custo. Se o consumo é remoto, você também já sabe o custo. Então agora tem que olhar para o condomínio e ver quanto é que ele está disposto a pagar. Como é que a gente junta essas duas coisas para ver se essas contas fecham, né?
No final do dia, o que a gente não pode esquecer são algumas palavrinhas mágicas. Então, custo baixo, padrão para qualquer projeto. Se eu gastar demais, já nasci morto, né? Segundo, eficiência. Se eu não for eficiente, estou morto. Pode ser no solar, pode ser no biogás. Ah, deu um raio, quebrou, caiu um poste em cima da minha placa, o meu motor ficou desligado, o mecânico não deu assistência. Esses nomes estão proibidos dentro do sistema de geração. Se isso acontece, teu projeto fica parado, você não vai ter eficiência, teu LCOI vai explodir, teu custo de geração vai ficar muito alto, tua viabilidade do teu projeto foi para o vinagre, né? Então, custo e eficiência é sempre o nome do jogo. A questão da geração híbrida, entender como é que isso se coloca junto, é uma questão de projeto, uma questão de você ir pensando junto como é que a gente faz. Como é que você faz? É o que a gente faz. Então, hoje eu olho um projeto de biogás, vou tentando entender eficiência, custo e potencial cliente. Eficiência, custo e potencial cliente, né? À medida que eu tenho um bom cliente, eu tenho que também começar a atrelar outros riscos. Então, eu tenho o risco comercial, eu tenho o risco de inadimplência, eu tenho o risco de atraso de pagamento, eu tenho o risco de, eventualmente, esse cliente falir, fechar. Então, eu vendo para um supermercado. Em época de Covid, esse supermercado fecha, como é que eu faço? Clica no coração aí para me ajudar. Ele fecha o supermercado, eu perdi 2, 3 meses de geração de energia, perdi recebível, isso vai ser considerado custo de investimento, meu LCOI aumenta ainda mais, né? Então, é uma questão de tabulando esses números, olhando qual que é o meu investimento, qual é o potencial de geração, quanto que é a minha demanda. Aí eu tenho um cliente que precisa de 10 mil kWh, Marco. Eu faço solar ou biogás? Porra, faz solar. Faz solar porque você tem um projetinho pequeno. Não, Marco, eu quero fazer um negócio grande para crescer. Então, o biogás é um negócio muito interessante. Olha, eu tenho um cliente aqui que tem um resíduo para me dar e ele vai me pagar R$ 100 a tonelada. O que eu faço? É lógico, é biogás, né? Porque o custo de produção vai cair lá para baixo, né? Então, depende da situação. Cada caso é um caso, né? Linhas de financiamento. Você tem infinitas linhas. Hoje, você praticamente consegue fazer um projeto sem pôr a mão no bolso. Seja solar, seja biogás. Se você correr atrás, você vai conseguir fazer um projeto sem gastar dinheiro, né? É claro, você vai pagar 7, 7,5%, 8, 8,5% de juros ao ano, né? É uma taxa alta, considerando os números que a gente tem hoje na realidade do Brasil, mas é um negócio bacana. É um negócio bacana que você vai conseguir fazer um projeto, ter um retorno sem gastar dinheiro. Agora tem que tomar cuidado, né? Dinheiro fácil não pode ir fácil. Você não pode sair gastando que não maluco, porque depois você vai ter que pagar esse financiamento, né? Então, deixa eu ver que horas são aqui. São 8h40, pessoal. Acabamos falando 40 minutos aqui, né? Deixo aberto para você fazer pergunta. Rogério, você quer fazer alguma pergunta? Magalhães também está fazendo um projeto. Quem quiser participar, eventualmente eu coloco junto, para que vocês possam fazer perguntas, outras pessoas aprenderem junto. Agradeço os coraçõezinhos, porque novas pessoas possam participar com a gente. Se quiser, eu mostro de novo a planilha, né? A planilha do biogás eu já compartilhei na primeira live. Essa planilha do solar eu posso compartilhar de novo. Eu posso compartilhar novamente, porque eu não, na verdade, novamente eu posso compartilhar, porque eu ainda não compartilhei, né? Então, me chama depois, eu te explico isso, Carla. Quer dizer, dá para você comprovar a questão do consumo por linha de produtor rural, isso não é um problema, né? Na verdade, hoje, como gerador distribuído, esse é um negócio que vem cada dia mais considerando um novo negócio. É o que a gente preza, né? É o que a gente vem falando, para você olhar para a tua fazenda, para o teu sítio, para a tua área rural, e eu não olhar mais só como uma produtora de vaca, de galinha, de porco, mas, pô, de geração de energia. Vamos gerar energia elétrica, vamos vender, porque isso é um excelente negócio, né? No banco eles pedem a média de consumo anual. Vamos olhar qual é esse banco, né? O que ele está pedindo, se ele sabe o que ele está pedindo, né? Porque se ele não sabe o que ele está pedindo, vamos trocar de banco. Hoje tem tanto banco por aí. Não, você não se fecha com banco, não, tá? O teu projeto é o rei. O banco é um prestador de serviço, não esquece isso, tá? O banco não é o rei, não. Sistema hídrico muito bacana. Quantos metros quadrados para placa? Bom, se considerar cada placa de 330, que daí depende da potência, tem mais ou menos 1.000 metros quadrados, só para você ter, deixa eu olhar o número aqui que eu tenho de cabeça, quer ver?
em 1.000 metros, depois eu te passo esse número, Rogério, eu tenho medo de chutar aqui, chutar errado, tá? Agora, uma outra coisa legal, quer dizer, hoje quando você está falando no sistema solar, você está falando do sistema solar de placas fixas, né? Você tem um investimento mais baixo e você tem também uma geração mais baixa. Se você estiver olhando para tracker, onde você é um sistema que faz com que a placa solar acompanhe a rotação do Sol, esse sistema produz 30, 40 vezes por cento a mais. E daí o teu investimento aumenta um pouquinho, mas a tua receita aumenta 30%. Então, num projeto que você tem 10, 12 mil kWh de 75 kW, se você botar um tracker, você vai ter 14, 15 mil kWh. Então, você aumenta muito a geração e o custo não aumenta tanto. Tá? A planilha do biogás, se você entrar na nossa bio do Instagram, vai ter lá o clique, você clica e baixa a planilha. Rodrigo está lá disponível, qualquer coisa você me chama, eu te explico, mas está lá na bio do Instagram, tá? Então, o bio do cliente tem eficiência 68, aí tem que olhar, né? A vazão de biogás varia muito em função do tamanho do biodigestor, né? Então, um biodigestor de 500 metros cúbicos com uma eficiência tem uma produção, um biodigestor de 5.000 metros cúbicos com a mesma eficiência tem uma produção de gás muito maior, né? Então, depois é legal a gente olhar isso, mas dá uma olhada na nossa planilha de estudo de viabilidade, Automac, e você vai entender lá melhor essas questões dos números, tá? Indicação de empresa eu não costumo indicar, senão vira uma guerra, né? Existem poucas boas empresas, não são muitas boas empresas, não. Não se atente à marca, né? Procure conhecer os projetos, procure entender um pouco essa questão da viabilidade, né? Procure ter sua planilha, né? Procure se instruir e daí com isso você vai conseguir fazer uma boa compra, sabe? Então, olhe a planilha, pense, estude, visite projetos, converse com os fornecedores e daí com isso você consegue ter uma boa escolha, sabe? Mas não vai escolhendo pela marca porque você vai se dar mal, né? Tem grandes marcas e grandes prejuízos. Então, gente, era um pouco disso que eu tinha para falar, 45 minutos, né? Deixo aqui o meu abraço, agradecimento a todos. Agradeço pelos coraçõezinhos compartilhados. Vou deixar essa live gravada lá, quem quiser assistir depois ou quem quiser compartilhar com um amigo, agradeço a todos e fico à disposição, tanto para tirar alguma dúvida, qualquer coisa, e nas próximas lives a gente vai tentando complementar a live número 1 que a gente falou sobre estudo de viabilidade, live número 2 a gente falou sobre substratos, live número 3 sobre custo de produção na construção. Eu que agradeço, cara, sobre custo de produção de biogás. E essa quarta a gente está falando sobre custo de produção de solar e de biogás, juntando as duas. Qual é mais interessante, né? Estamos aí na próxima live. Sim, muito obrigado, Rodrigo. Grande abraço a todos. Uma boa noite.